Olá pessoal, seja bem-vinda no meu canal. Sou Maiara W, sou terapeuta e consteladora familiar sistêmica. Eu sou especialista em Enneagrama, que é essa mandala onde traz um conhecimento de 9 perfis de personalidade. Se você ainda não conhece, tem mais vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um filme que está sendo muito comentado, né, que é o Divertidamente 2. Aqui não é sobre dar spoiler, não é sobre isso, e sim eu quero trazer alguns conhecimentos das terapias integrativas que a gente pode ver dentro do filme. E aí é para despertar o seu autodesenvolvimento, cair algumas fichinhas para que possa ajudar aí no seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento. Primeiro, eu quero falar que é importante, aqui eu vou falar, trazer conhecimento sobre Enneagrama, principalmente, então é importante você já conhecer um pouquinho de Enneagrama, eu vou falar aqui um pouco sobre as flechas do Enneagrama, e as emoções também comparado com o Enneagrama. Então vamos lá, é preciso ter um pouco de entendimento, se você não tem aqui no canal, tem mais vídeos, vale a pena você mergulhar nesse conhecimento do Enneagrama, que ele é maravilhoso. Primeiro eu quero lembrar que no primeiro filme do Divertidamente, tinham as emoções básicas, né, que era a alegria, a tristeza, o medo, o nojinho, né, e deixa eu ver se faltou um, e a raiva, né, e essas eram as emoções básicas que aparecem no primeiro filme. No segundo filme, a personagem ela já tá maiorzinha, e aí vem novos sentimentos, vem novas emoções que ela tem que lidar, que é a ansiedade, que é o principal que aparece no filme, tem a inveja, tem a vergonha e tem o tédio. Então são esses novas emoções que aparecem dentro do filme, e aí vai mostrando. Quando a gente fala de Enneagrama, a gente consegue linkar alguns padrões comportamentais a essas emoções. Então é muito característico, principalmente quem já conhece um pouquinho de Enneagrama, você consegue, quem tem o olhar do Enneagrama vai olhar esse filme com outros olhos, você consegue ver muito comportamento ligado ao tipo de personalidade, né? Lembrando, aqui não é para rotular nada, aqui é para entretenimento e também para ampliar a sua mente, ampliar a sua visão sobre determinados conhecimentos. Então, quando a gente fala do tipo 7, que é a alegria no filme, né, você consegue linkar muito a alegria com o tipo 7. E um comportamento muito característico que tem lá no filme é a alegria tentando esconder as lembranças ruins. Ela joga lá para o subconsciente, lá para o inconsciente, ela fica jogando as lembranças ruins. Se você lembrar lá do filme, ela põe dentro da maquininha e joga, e vai lá ficar escondido no inconsciente. Quando eu atendo os tipos 7, é muito comum uma queixa do tipo 7 que ele não tem lembrança da infância. E se ele lembra, foi tudo bem. Então, realmente, esse é um mecanismo do tipo 7, um mecanismo da alegria do filme, onde eu escondo no meu inconsciente as lembranças negativas, as dores, os sofrimentos, que se transformaram em crenças, né? Mas que elas ficam escondidinhas lá no meu inconsciente. Por isso que para acessar, eu tenho que acessar o inconsciente para trazer essa memória de volta. Então, isso é um mecanismo que ficou muito nítido com alegria. E aí ela tampa, foge do sofrimento a todo momento para ter alegria, para ter a gula, para ter o prazer, né? Então ela fica sempre buscando alegria de qualquer modo. Mas no filme também você vê que uma hora ela vai ter que encarar a verdade, a realidade. Então acho que uma lição que fica aqui é que todo mundo que foge, né? Não precisa ser necessariamente um tipo 7, todo mundo que foge de encarar a dor, de encarar o sofrimento, uma hora vai ter que ir, porque é assim que é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve. Então, é por isso que é importante mergulhar também no inconsciente e lembrar dessas questões para ressignificá-la, para daí sim ser de uma forma leve, de uma forma fluida, né? Depois a gente tem a tristeza. A tristeza a gente lembra muito o tipo 4, né? Onde ele faz muito drama, onde ele não reconhece o seu potencial. E você vê que a tristeza, sempre no filme, ela tem um papel muito importante. Ela vai lá e resoluciona, ela vai lá e ajuda, né? Só que ela mesma não confia no seu próprio potencial. Ela sempre fica duvidando e dramatizando,
Por isso que o tipo 4, a grande evolução dele é atingir um equilíbrio emocional, porque daí ele vai ser muito assertivo, ele vai mostrar para o mundo esse caminho. Então, no filme, a gente consegue ver a tristeza passando por cima da própria, né, da própria dificuldade, dessa melancolia dela toda, e ela vai lá e consegue agir com equilíbrio. Lógico que ela tem umas ajudinhas no meio do caminho, o que é normal, natural, mas ela consegue ajudar e ir lá salvar, né, ajudar as outras emoções. Então, é muito importante confiar no nosso potencial. Então, é mais uma lição que eu vejo o filme trazendo, né? Por mais que às vezes a gente não confie na gente, não veja nosso merecimento, ou a gente dramatiza demais, a gente vê que é possível e que tem pessoas para nos auxiliar. Depois a gente tem a raiva, né? A raiva é muito característico ver a impulsividade dela, né? Eu quero que vocês lembrem daquela cena com a pochetinha, que ele nem deixa a pochetinha terminar e já vai lá e quer arrancar o que está dentro dela, né? Então a raiva é muito impulsiva, é muito característico aí do tipo 8, essa impulsividade, né? Então, raiva a gente consegue lembrar muito o 8 que quer ter controle, já quer ter essa impulsividade, é muita ação e aí não pensa muito nas consequências, não pensa muito no outro, e aí ele começa a se controlar um pouquinho mais nesse filme, né, do que no primeiro. Então, como é importante a gente controlar a nossa impulsividade, porque senão a gente atropela tudo. Aí a gente tem o medo a gente pode lembrar um pouco do tipo 5, mas também o tipo 6, né? Quando a gente olha, tem uma parte do filme que ele fala muito sobre as projeções e principalmente o medo, ele fala um pouquinho sobre os riscos, né? Então isso lembra muito a mente do tipo 6, que ele começa a analisar todos os riscos, por isso que ele tem medo. E aí, só que a gente também consegue linkar com o 5, porque o 5 também tem as suas inseguranças, né? E pode ver que nesse filme ele fica mais quietinho, né? Ele não aparece tanto, ele não é tanto o protagonista. Então a gente consegue lembrar também dessa forma do 5 dele ficar mais na observação do que na ação, né? Então a gente consegue lembrar desse mecanismo, mas que é muito importante a gente não se esconder, né? A gente tem que dar a nossa contribuição, a gente tem que mostrar para o mundo e não deixar esse medo nos dominar. No filme 1, ele aparece muito mais do que aqui nesse filme. E a gente tem a nojinho, que a gente pode linkar como tipo 1. Então, o tipo 1 é o perfeccionista, né? E aí pode ver que a roupinha dela é toda impecável, da nojinha. Ela vai querer subir lá no. Eles têm que subir no brócolis, e aí ela não quer, né? Então você consegue ver como que está linkado muito ao sistema de crença, né? Não, o brócolis não é o certo para mim, e eu não quero ir. Então ele vai muito de acordo com a sua crença, até que, pô, ela tem que ir pronto, né? Mas é importante lembrar essa grande lição de que está muito ligado o senso de certo e errado, está linkado ao que você acha, com sua experiência, o que foi programado na sua mente, não que é o certo e errado para a população, para a comunidade, para a humanidade. Então, às vezes o certo e errado está muito no que não se baseia na sua experiência, você tem que ampliar seu olhar, né? Às vezes tem que ir além daquela experiência, tem outros mundos, não só o seu. Então aí acho que fica também um aprendizado. Aí a gente tem os novos sentimentos, que é a ansiedade. E a ansiedade tá aqui, claramente dá para você entender a mente de um tipo 6. A parte que eu acho que mais interessante para você vincular o personagem do tipo, a personalidade do tipo 6 é que quando você olha a cena onde eles estão tudo sentado fazendo todas as projeções de tudo que pode dar errado e tem um time lá mostrando tudo que pode dar errado, é exatamente a mente do tipo 6. Ele consegue, diante de uma situação, avaliar todas as possibilidades do que pode dar errado. E aí eu acho legal que vem a alegria e ela mostra
como que pode dar certo. E ela vai mostrando as possibilidades de dar certo. E aí eu acho que é o grande X da questão. A gente tem que ter esse equilíbrio. Não projetar só o negativo. O projetar o negativo é bom porque a gente tem mais pé no chão, a gente consegue avaliar os riscos, mas não ser só negativo. E aí vem a tristeza mostrando, desculpa, vem a alegria mostrando o equilíbrio, ela mostrando que eu posso ver o lado bom. E aí eu lembro muito dos equilíbrios das asas, né? As asas nos mostram isso. Então, acho que um grande aprendizado é não fazer essa projeção só para o negativo, dá para projetar o positivo também, e a gente ter esse equilíbrio. Então, acho que esse fica o grande aprendizado. Aí a gente tem a inveja a gente linka muito com o tipo 3, né? Onde o 3 ele quer mostrar, ele quer ser o melhor, e aí a personagem, quando ela tá dominada pela inveja no filme, né, ela quer mostrar que ela tem, ela quer ser da popular, ela quer ser vista, ela quer se encaixar ao mundo do outro, que é exatamente o tipo 3, que é a identificação do 3, né? E não, no filme mostra o que você, a sua essência é o que faz a gente gostar de você, você não precisa dessa adaptação. E tem uma frase muito engraçadinha que eu achei no filme, que ela fala, nossa, eu tenho inveja de mim mesmo, né? Então aí você mostra muito esse pavão do 3. Mas aí, a grande aprendizado do filme é exatamente esse, você não precisa se adaptar, você pode ser você mesmo, e você pode conquistar o mundo pelo que você é. Então esse é uma grande lição do filme, que eu acho. Aí a gente tem a vergonha. A vergonha lembra um pouquinho, né, o tipo 2 no sentido de que não olha para suas próprias necessidades, né? Ele é muito prestativo, ele ajuda a tristeza no filme lá, né? Ele faz essa ponte, essa mediação, ele ajuda, mas a principal lição é que ele não olha para ele. Né, o principal link, na verdade, com o tipo 2 é que ele não olha para ele não confia no seu próprio potencial. Tudo que ele faz gera uma ansiedade que, puxa, será que eu fiz, né, para o outro e o outro vai me amar daquela maneira? Que é exatamente como uma mente do 2 funciona. Então aqui a gente aprende, já tem uma grande lição que a gente aprende o quê? Que a gente não precisa ter tanto medo de mostrar a nossa pessoa, quem a gente é, né? A gente não precisa ter essa vergonha de nós mesmos. Então, a gente não precisa tanto dessa aprovação do outro. E aí vem um grande ensinamento. E aí vem o tédio, que a gente pode linkar muito característico com o tipo 9, né? Onde ele tem a preguiça, a procrastinação. Mas a grande lição que eu vejo é que, além de mostrar essa procrastinação, ele mostra que quando o tédio ele entra em ação, ele é assertivo, ele vai lá, deixa comigo que eu resolvo, e pum, aperta o botão e é resolutivo. Então, é para o 9 e para todos nós reconhecemos o nosso próprio valor, só que a gente tem que entrar em ação e mostrar esse valor para o mundo, né? Então, a gente não pode só deixar para depois, ele vai lá, age, e aí você tem que confiar no seu potencial, você é capaz. Então, aqui é um resumo das 9 emoções que a gente pode linkar com os 9 perfis de personalidade. Lembrando que isso não é um rótulo, é só algo para te ajudar de uma forma a evoluir, aprender mais sobre Enneagrama. E aí, uma lição que ficou muito clara aqui, que ele também mostra dentro do filme, são os conceitos da PNL. A PNL é a programação neurolinguística, e dentro da PNL a gente estuda o que a gente chama de níveis neurológicos. Quando eu tenho os níveis neurológicos, é uma escadinha que eu subo para minha mudança e para o meu aprendizado. E tem um degrau nessa escadinha que é onde tem as crenças, e depois das crenças aqui vem a identidade. Quando a gente olha no filme, ela vai mostrando todos aqueles risquinhos que formam o ser dela, não sei se você vai lembrar lá no filme, que ela põe a bolinha, cresce um fiozinho, lá são as crenças que foram sendo colocadas em nós desde pequenininho. E aí ela vai criando força, vai enraizando dentro da gente para formar quem nós somos. E não adianta eu querer esconder
tudo isso, não adianta eu querer tudo isso, porque isso é a forma do meu ser. Eu só chego na minha identidade depois que eu construo crenças, depois que eu tenho a construção dos meus valores, dos meus princípios. E isso é baseado de acordo com a minha experiência de vida, de tudo que eu vivi. Então não adianta eu querer apagar aquilo que eu vivi, aquilo que eu ouvi, ele faz parte de quem eu sou. E aí um grande aprendizado desse filme é exatamente isso. Você não é só 100% coisa boa, você tem que olhar também para as dores, você tem que olhar para as coisas não tão boas que formaram o ser. Graças a essas experiências, formou quem você é. Então a gente consegue ver muito os níveis neurológicos dentro desse filme, onde eu tenho as crenças que passam para minha identidade, e aí forma o meu ser. E lógico que tá falando de uma criancinha que estava se formando, né? Então o filme do 1 começa ela pequenininha, no 2 ela já tá maiorzinha, então para ver essa construção. Então não queira você apagar e não aceitar o que aconteceu com você no passado. Isso construiu quem você é. E aí, uma dinâmica muito interessante que eu quero que vocês, não sei se todo mundo reparou, mas eu quero trazer aqui nesse vídeo, é que a gente consegue ver as dinâmicas que tem no Enneagrama. Eu falei um pouquinho sobre os 9 perfis linkados aos personagens, mas quando a gente olha a mandala do Enneagrama, tem as flechas, que são os nossos movimentos tanto de evolução quanto de desintegração. E aí eu tenho o movimento do triângulo, que une a personalidade 3, 6 e 9. Não sei se vocês estão lembrados, então o triângulo é 3, 6 e 9. E tem a Êxade, que linka a personalidade 2, 4, 1, 7, 5 e 8, que são os movimentos que fazem. Então, quem é 3, 6 ou 9 faz esse movimento só do triângulo. E quem é outras personalidades faz o movimento da Êxade. Isso tanto para a evolução quanto para a desintegração. E aí, se você reparar no filme, ele mostra exatamente esses movimentos de uma forma muito interessante. Porque se você reparar no Divertidamente 2, né, nesse filme, no segundo, os grandes movimentos que estão lá aparecendo, eles estão unidos o quê? A ansiedade, que é o tipo 6, a inveja, que é o tipo 3, e o tédio, que é o 9. Então você consegue ver a dinâmica que eles sempre vão fazer esses movimentos, eles vão estar sempre unidos. Podem ver que eles têm no filme essa união e eles estão sempre fazendo. Por isso que, ora, o tédio é muito assertivo, ora, a inveja fica querendo fazer a identificação, ora, o 6 fica projetando tudo, e aí você pode agir tanto desintegradamente, quanto depois no final do filme mostra a versão mais evoluída, né, onde aí eles já conseguem controlar tudo isso. Então você consegue ver e aprender esses movimentos. No filme ele mostra totalmente desintegrado e depois vai para a integração, onde eu já estou no nível de consciência mais elevado. E aí tem as outras emoções que elas se unem. Então, une a alegria, a tristeza, o nojinho, a raiva, o medo e a vergonha. E aí pode ver que a vergonha acaba se unindo, né? Ela tá com as emoções novas, mas ela acaba se unindo à tristeza para depois ajudar eles. Então você consegue ver esse movimento também da Êxade, que quem é qualquer uma dessas personalidades, tirando 3, 6 e 9, pode ver que é esses movimentos que fazem. Então por isso que eles conseguem se unir e agir de uma forma para criar um plano lá para ajudar a ansiedade, para ajudar a menininha, na verdade, né? Então, você consegue ver que esses sentimentos, eles vão estar muito mais ligados do que os outros. Por quê? Porque o movimento para quem é um 7, por exemplo, ou para quem é um 2, ou para quem é um 4, é esse movimento da Êxade. Então, você vai sempre estar nesse caminho, nessa jornada, tanto pode ser evolutiva quanto né, não tão bem. Tanto é que elas, no começo, está desintegrado. Eles não sabem muito o que fazer, não sabem muito bolar o plano, o 7 domina, que é só alegria, que é só um planejamento positivo, e não é bem assim. Quando eles tomam consciência, quando eles começam a evoluir, aí sim eles começam a ter um plano mais efetivo, e aí começa a minha evolução, ou seja, um movimento de integração dentro das flechas. Então eu quero que você repare, se você assistiu o filme, se você vai assistir, que tem o movimento do triângulo para quem é 3, 6 e 9, e o movimento da Êxade para quem não é 3, 6 e 9.
né? Então, como que eu posso unir essas emoções e me desintegrar, ou eu posso unir essas emoções e evoluir? Isso para qualquer tipo de personalidade. E aí no filme mostra exatamente e como que se alguma emoção minha também não está equilibrada, eu posso desenvolver para uma patologia. No caso, a menininha lá do filme apresenta, entre aspas, uma crise de pânico, lá ela começa a ansiedade tão grande que entra em uma crise de pânico, ou seja, quando as minhas emoções tomam tanto conta de mim, tão desintegrado no nível de consciência baixo, eu posso ir para uma patologia e aí eu preciso de ajuda profissional. Então esse é o olhar que eu quis trazer, um olhar diferente, talvez, do Divertidamente, não sei se vocês já tinham reparado nisso. Aqui é um pouco da minha contribuição para ajudar no seu autodesenvolvimento, para também mostrar um outro olhar além disso e para te entreter também, mostrar como que a gente pode fazer links. Lembrando, não é um rótulo, não é afirmação, não tem nada que um tipo é feito dessa maneira, não. O enneagrama é muito além disso, né? Os conhecimentos da PNL também são muito além disso, mas eu quero trazer uma forma de que a gente pode aplicar no nosso dia de uma forma mais lúdica para a gente ir se desenvolvendo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gratidão por me acompanhar. Se inscreve aqui no canal, compartilha se você gostou. Eu trago conteúdo sempre sobre enneagrama, constelação familiar, programação neurolinguística e outros conceitos, se assim for necessário. Gratidão por me acompanhar. Um beijo, até o próximo vídeo.